transformando energia em soluções. WEG, 電力を解決に変えて WEG, transforming energy into solutions. WEG, Energie in Lösungen umwandeln. Transformando energia em soluções, com tecnologia de ponta em automação industrial. A multinacional brasileira WEG, presente nos 5 continentes, deu os primeiros passos internacionais quando seus fundadores subiram os degraus do avião para a Alemanha, buscando tecnologia para os motores elétricos que começaram a ser produzidos alguns anos antes na pequena fábrica com poucos funcionários, enrolando pouco mais de uma dezena de motores por mês. Um pequeno passo e um grande salto tecnológico, num tempo em que não se falava em soluções em energia, mas vibravam a cada motor produzido e ainda mais a cada motor vendido. Se hoje Jaraguá é conhecida por fabricar motores elétricos, produzidos no início dos anos 60 numa cidade do interior de Santa Catarina era algo improvável, mas não para os 3 empreendedores que cruzaram os seus caminhos na busca do mesmo sonho. Foi a oportunidade de a gente lançar aquela primeira ideia de que seria uma fábrica de motor. Quando menino, Egon descobriu o mundo acompanhando seu pai Emílio da Silva, professor e funcionário do setor de estatística, pelos 4 cantos do município, ou andando 10 quilômetros todos os dias para ir à escola. À noite, fazia suas lições ao som do violoncelo, despertando a intuição e a sensibilidade. Aos 13 anos, começa em um cartório local, para no ano seguinte iniciar na carreira bancária, acumulando conhecimentos de finanças e administração, até os 28 anos, quando torna-se sócio de uma fábrica de escapamentos que estava começando naquela época. Não muito distante dali, na vila de Schröder, em meio às turbinas e à roda d'água que produziam energia elétrica, o pequeno Werner brincava na serraria de seu pai. À noite, pegava o gosto pela leitura, escutando histórias em alemão lidas pelo seu avô. Ainda jovem, apaixonou-se de vez pela eletricidade e eletrônica, trabalhando na oficina do velho Purnhagen, que também lhe dava aulas de clarineta depois do expediente. Aos 14 anos, ajudou a montar o primeiro gerador elétrico de Jaraguá do Sul. Ao servir o exército em Curitiba, se especializou em eletrônica. Volta a Jaraguá em 1953, onde instala sua oficina, consertando motores e aparelhos elétricos em geral. Nas horas vagas, tocava na orquestra da Sociedade Cultura Artística. Em nossos dias, o consumo de motores elétricos é muito grande, mas naquela época estava ainda começando e havia uma fila de espera de 40 a 60 dias. Enquanto consertava o dínamo do carro do Egon, conversavam sobre a possibilidade de fabricá-los. Para Werner era possível, desde que tivessem a parte mecânica. E Egon conhecia um jovem técnico da vizinha cidade de Joinville. Era o Geraldo, filho de um técnico mecânico alemão que migrara para o Brasil. Menino, crescer em meio à graxa e às ferramentas, aprendendo a disciplina de uma ferramentaria, ao pintar o formato de cada peça para entender melhor. Seria decisivo para o seu senso de organização industrial. Inicia na profissão aos 14 anos, lidando com tornos e fresadoras, aprendendo rapidamente os segredos da mecânica. Geraldo também desejava abrir o seu próprio negócio. O acordo foi selado, unindo as habilidades de Egon na administração e finanças, Werner com motores e máquinas girantes e Geraldo comandando a produção. Com o capital equivalente a 3 Fuscas na época, a Eletromotores Jaraguá Limitada, em 16 de setembro de 1961, ocupando um imóvel alugado, produziu o primeiro motor elétrico com as iniciais dos fundadores. Nos 3 primeiros meses, são montados 146 motores elétricos. A cada motor pronto ou vendido, uma comemoração silenciosa.
Os percalços eram muitos. Diversas vezes Egon trouxe carcaças de motor fundidas em Joinville no porta-malas do seu carro. Se as dificuldades financeiras dependiam da ajuda de amigos e parentes, as dificuldades técnicas dependiam da criatividade e persistência. Uma ocasião, Geraldo se empregou numa empresa concorrente para entender melhor alguns aspectos técnicos necessários para o desenvolvimento da produção. A precariedade dos transportes e comunicações e a desconfiança na nova marca obrigaram a WEG a comercializar os primeiros motores diretamente aos consumidores, ou viajando de ônibus tentando vendê-los na região. Foram anos decisivos, enfrentando diversas marcas conceituadas. Por várias ocasiões, em São Paulo, andaram com um motor debaixo do braço até ganhar aceitação e partir para a conquista do mercado nacional. Após 4 anos de atividade, a Eletromotores Jaraguá instala-se em sede própria, permitindo um ritmo mais veloz de crescimento com a introdução de novos sistemas de produção. Todos os assuntos eram permanentemente discutidos na diretoria e muitas das reuniões aconteciam no tradicional Frühstück. Os obstáculos imprevistos eram superados pelos homens da WEG, que significava caminho em alemão. Um caminho que estava sendo aberto por profissionais obstinados pelo trabalho e entusiasmados por um ideal. Em 1966, na primeira Convenção Nacional de Vendas, começa a formação da rede de distribuidores técnicos pelo país. Como havia pouca mão de obra qualificada na região, pois a maioria estava na agricultura e tinham disposição para o trabalho e vontade de aprender, é criado o Centro de Treinamento em 1968, formando milhares de jovens e adultos. Egon dizia: homens você não pode comprar nem pedir emprestado, e homens motivados por uma ideia são a base do êxito. Com o intercâmbio trazido da Alemanha, surge uma nova geração de motores e a WEG dá um salto tecnológico. Uma arrancada baseada em um novo motor, com o máximo em versatilidade e eficiência, surpreende o mercado brasileiro, propiciando as primeiras exportações. O Brasil entra nos anos 70. Sempre sob os olhares atentos de Werner, Egon e Geraldo, a WEG comemoraria 10 anos de existência, ambicionando mais e crescendo acima das médias nacionais rumo à consolidação. E Jaraguá acompanharia esta evolução como terceiro parque industrial do estado. Empresas como a WEG mudavam o perfil urbano da cidade. O empreendimento agora se expande para outras unidades. Mais de 400 mil metros quadrados de área são incorporados e novas fábricas construídas. Evolução comemorada com a produção do milionésimo motor. Com visão estratégica de uma rota traçada, no início dos anos 80 surgem a WEG Acionamentos, a WEG Transformadores, a WEG Máquinas, a WEG Automação. E a WEG entra na química das cores. Valorizando o homem, investindo em treinamento e pesquisa, estabelecendo intercâmbios e parcerias, a WEG tornou-se o maior fabricante e líder das exportações brasileiras de motores elétricos da América Latina, entrando para o clube das grandes empresas. Uma nova geração assumiu o comando sob os olhares atentos dos 3 fundadores que passaram a ocupar o conselho de administração. E a empresa alcança importante desenvolvimento tecnológico, ultrapassando fronteiras, entrando cada vez mais nos lares, nas empresas, nas ruas e avenidas, modificando o mundo à sua volta e a qualidade de vida através da valorização do homem.
Dos tempos pioneiros do transporte de motores no bagageiro de uma bicicleta, a marca WEG transformou-se num dos maiores fornecedores de soluções ligadas à energia do planeta. Werner Vogt, Egon João da Silva, Geraldo Wellinghaus. Trajetórias humanas misturadas com muita dedicação, trabalho, emoção e tecnologia. Natural que a gente sabe todo parafuso, todo prego, onde que foi pregado desde o primeiro dia, e isso a gente nem sente que aquilo cresceu desse jeito como está. Nós estávamos tão satisfeitos que nós trabalhávamos dia e noite, nós trabalhamos sábados, domingos. Eu acho que quando se joga de cabeça numa coisa, se joga com corpo e alma numa atividade, ela só tem que dar certo. Werner, Egon e Geraldo, fonte de inspiração para empreendedores e uma realidade para aqueles que não perdem a esperança de mudar o mundo para melhor.